Muitas vezes, na correria do dia a dia, a gente não se lembra de se conectar com os espaços mais sutis que existem nessa existência. E uma delas é a sabedoria que existe dentro da floresta. Como faz para a gente se conectar com essa floresta, com essa mãe terra? Então, no vídeo de hoje, nós vamos estar fazendo essa profunda conexão com essa sabedoria que está aí à disposição de todas as pessoas. Meu nome é Jai Camise, sou especialista em desenvolvimento pessoal e professora de yoga. Meu nome é Padma, sou engenheira florestal e guia de banho de floresta. E nós estamos aqui da Suécia, na terceira segunda-feira de cada mês, com o quadro Sua Natureza Ser Feliz, onde a Padma traz pra gente o conhecimento, a imersão na floresta. E o que vem hoje, Padma, pra gente? Sim, a sabedoria que existe na floresta. Então, a gente vai falar de uma forma diferente de enxergar a natureza. Porque nós, muitas vezes, eu, por exemplo, como engenheira florestal, eu aprendi que a floresta tem materiais, matéria-prima, né, para que a gente pode explorar, que a gente pode usar para o nosso benefício, madeira, papel, esse tipo de coisa. Tem alguns benefícios ecológicos, claro, mas eu não entrava tão a fundo realmente da essência da natureza e a sabedoria que existe lá dentro. Então, quando eu comecei a estudar muito mais sobre banho de floresta, eu entendi que existe tantas outras coisas por trás disso, né? Não apenas essa coisa material, mas existe também uma consciência lá na natureza. Tem um livro que eu recomendo muito, se você não leu, eu recomendo, que se chama A Vida Secreta das Árvores, do Peter Wohlleben. Eu acho que assim se fala em alemão. Esse alemão é um engenheiro florestal que, por vários anos trabalhando com a indústria, né, florestal, e observando, mesmo no campo, como que a natureza se comportava, ele escreveu esse livro. E a Jai também conhece um outro livro. Como que se chama esse livro? Eu tenho ele até aqui. A gente até pensou que fosse o mesmo livro, porque é a Vida Secreta também. Chama-se aqui A Vida Secreta das Plantas, que o autor também é Peter, mas é Tompkins. E eu não sei a abordagem desse que você leu, mas a abordagem desse aqui é para mostrar, é a mesma coisa, acredito, que tá tudo integrado, né? E tem um experimento que é muito legal, que eles têm numa sala uns camarões vivos e na outra sala tem algumas plantas. E eles querem mostrar como as plantas, elas sentem a vibração da vida ao redor. E aí jogam água fervendo nos camarões do outro lado. E aí as plantas, elas murcham. A partir daqueles dias, ela começa a ficar como sem vida. Então eles estão mostrando que tá tudo conectado, né? Interessante. Interessante, né? Esse livro é mais sobre... Ele também mostra dados científicos, né? Mas ele mostra a experiência dele no campo. E interessante é que ele fala que a floresta, as plantas, as árvores, são todas conectadas mesmo e se comunicam. Existe realmente uma inteligência na parte de cooperação, de comunicação, de competição também. Olha. A criação de amizades no meio da natureza. Você consegue imaginar isso? Tem aquele filme até, se chama Avatar, que tem essa ideia, traz essa ideia de conexão, né? Que os avatares vão e se conectam com a mãe árvore, né? Para recarregar a energia deles. Enfim, tudo é conectado, né? Então, a natureza é assim, mas às vezes a gente não pode enxergar com os nossos próprios olhos. Por exemplo, a mãe árvore, quando dá origem a uma filha árvore, um bebê, ela sempre está enviando, né? A seiva, a energia para elas, por meio dos micélios, né? Por meio que a gente fala micorriza, essa reação de simbiose entre os fungos e a árvore, a raiz das árvores. Então, por baixo, lá pelo solo, toda a energia que é necessária, os carboidratos necessários, são transportados para esse bebê. E a mãe não quer que o bebê cresça muito rápido. Olha. Ela tem que crescer bem pouquinho. Então, aqui, se você fala assim, na Europa, né? Uma planta juvenil demora 200 anos para virar adulta, mais ou menos. E por que ela não quer que cresça tão rápido? Porque se ela crescer muito rápido, primeiro que vai afetar a mãe, né? Porque elas não saem do mesmo lugar, elas estão lá. E segundo, porque ela vai ser uma planta muito frágil, né? Ela não vai ter estrutura para se aguentar, porque ela vai crescer tão rápido para cima
que ela pode cair com qualquer vento. Então, existe essa inteligência de saber que é necessário tempo para criar um tronco forte, né, firme e resistente a pragas e resistente a ventos, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, se a mãe é cortada, né, para a indústria de madeireira, o filho não vai sobreviver, porque ele vai crescer rápido demais. Né? Às vezes até falam, né, pelo menos na indústria florestal, falando de cortar as árvores maiores para dar espaço para o crescimento das outras. Isso é verdade, as outras acabam crescendo mais rápido, porque existe a luz que entra na floresta, então as plantas fazem mais fotossíntese, acabam crescendo mais rápido. Mas isso não significa que as plantas ao redor vão sobreviver, e isso não significa que vão ter uma boa qualidade, né? De qualidade de vida, eu diria. E que metáfora linda, né? Porque nós somos naturezas, então o mesmo acontece conosco, né? Com os seres humanos. Se você quer se desenvolver da noite para o dia, aquilo vai ser frágil. Ele precisa ser constante, permanente, né? Sim. Essa percepção de que tudo é integral mesmo e que nós temos o nosso tempo, assim como as plantas, então faz você tirar um peso das costas. Você não precisa ser perfeito hoje, nem amanhã, nem depois. Nós estamos nessa caminhada, né? Nós estamos nesse crescimento, como as árvores, né? Até ficar com um tronco grosso, cada vez mais grosso. Então, cada vida que você nasce, você vai se tornando mais um anel, né? Na verdade, o que a gente tem tanto que aprender com as árvores, né? Porque a gente pode aprender essa paciência que eles têm para saber o momento certo, né? De a gente estar crescendo, de a gente amadurecer. Também, a gente aprende muito sobre que se a gente para de crescer, se as árvores param de crescer, elas estão começando a morrer, entendeu? Porque elas vão crescendo, aumentando. Aí, quando elas param de expandir, elas estão decaindo, né? Mesmo o ser humano, né? Olha só. Que o ser humano, por exemplo, nós, quando morremos, aí morreu, né? Já, as árvores não, elas morrem pouco a pouco. Mas a gente pode fazer essa relação de que a gente... Não, eu tô falando do crescimento espiritual, né? E se você estagnou espiritualmente, você tá morrendo, né? Exatamente. E depois da morte, a gente também vai morrendo pouco a pouco, né? Todos os dias, espiritualmente, a partir do momento que a gente não vai regando a luz da sabedoria dentro da gente, né? Isso. E também, por exemplo, se um inseto começa a comer a casca de uma árvore, ela sente já, tem um invasor aqui. E aí ela vai começar a liberar toxinas, né, nessa região, para o inseto não querer comer mais. Olha! Então, e também ela solta certos químicos, componentes químicos no ar, que as outras árvores acabam recebendo, entendendo que existe alguma ameaça. Então, essa é uma forma de cooperação entre as árvores, né, de elas entenderem que elas podem estar protegidas umas com as outras. Então, elas são como uma comunidade mesmo. Isso é que o Peter sempre falava. É um grupo, né? Isso é uma comunidade de árvores. E até algumas árvores acabam ajudando e dando preferência a outras para sobreviver. Né? Então, se existe uma árvore favorita no meio lá das árvores, ela sempre vai receber esse apoio se ela estiver passando por um problema né, de vida, assim, se ela tá meio caindo, meio doente, aí as outras árvores vão passar energia pelas raízes, né? Pelos micélios, até a raiz dessa outra árvore que está meio doente, para ela se recuperar. Então, é assim que funciona. Olha, muito interessante. Você falando e eu conectando com a vida humana mesmo, né? Porque nós também, quando as células que não estão saudáveis começam a se desenvolver no nosso corpo, a gente acaba desenvolvendo, né? O nosso sistema imunológico, ele tá ali para combater aquilo. E se a gente tem pessoas ao nosso redor que a energia não toca, a gente também, a tendência é, não, vou me afastar um pouquinho, né? Porque não tá na mesma vibe. Isso é muito interessante, principalmente essa questão de comunidade também, né? Que o ser humano... E isso que o ser humano precisa aprender também, né, gente? A viver em comunidade, a um ajudar o outro. As árvores já vivem em comunidade. O que o ser humano tem de problema de desafio de relacionamento, né, gente? A árvore, a formiga, a abelha... Todo mundo consegue. Por que o ser humano... Só porque tem esse ego nosso, né? Que é, ó... Eu acho interessante que a gente muitas vezes se acha superior, né? Mas
Existe ser mais superior do que as plantas que produzem própria energia? Nossa! Elas são Faz o processo das autossustentáveis. fotossíntese, gente do céu! Sim, elas são autossustentáveis e dão alimento para nós. Então, são seres incríveis. Eu poderia ficar horas falando sobre isso. E aí vem o ser humano e pensa que tá no topo da cadeia da existência. O ser humano, a gente precisa ser muito humilde, sabe? Porque a gente tem muito a aprender com um mínimo inseto, com uma mínima planta, que não é mínima não, é muito lindo esse processo todo, né? Por isso que a gente fala da sabedoria na natureza. Na natureza. E levar essa sabedoria pra dentro da gente. E aí é legal você assistir esses vídeos aqui e quando você se encontra com a natureza, você já ter essa consciência expandida, ter essa percepção de vida que existe ali, né? Não só passar, às vezes, com fone de ouvido, ouvindo música, sei lá, daquelas bem agitadas, né? E não tá conectado com tudo que tá acontecendo ali, né, gente? Então, próxima vez que vai pra natureza, aproveita pra enriquecer ainda mais a sua sabedoria interior com a sabedoria que tem ali fora. Isso, gente. E veja a natureza com outros olhos. De hoje em diante. Muito bom. Esse é o penúltimo vídeo, Padma? Esse é o penúltimo vídeo já dessa série que nós estamos aqui, Sua Natureza é Ser Feliz. Deixa ali nos comentários se você vai querer mais desse vídeo para a continuidade desse ano aqui. E a gente vai estar trazendo mais uma série aí pro ano que se inicia também, viu, gente? Só deixar nos comentários. E o que você encontrou nesse vídeo aqui também, qual é a sua conexão com a natureza? Sim, eu gostaria muito de saber qual que é a sua experiência da conexão com a natureza. O que você aprendeu nesse momento de conexão, de presença com a natureza? Perfeito! Bom, a gente se vê na última segunda-feira dessa série que a gente vem passando aqui. E se você é novo no canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sininho para você receber o conteúdo diário que acontece aqui no Meu Conhecimento, Meu Tesouro. Até semana que eu e até amanhã. Padme até mês que vem. Namastê, tchau, tchau.